Seja bem-vindo você que está chegando. Estamos chegando para um tempo especial e poderoso de oração. Não importa o que você tem passado hoje, mas essa palavra ela vai ser de grande bênção para a sua vida com Jesus. Sabe, de fato, todos nós temos disponíveis para nós uma autoridade. É aquela mesma autoridade, né, que Jesus carregou ela. E eu quero falar com você hoje sobre o poder de permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus vai despertar a autoridade que já está reservada para a sua vida. Existe um poder muito grande em perseverar na presença de Jesus, em permanecer com Jesus ao longo do tempo. Isso vai trazer uma grande, através disso Deus vai conceder uma grande autoridade na sua vida. Sabe, milagres estão chegando e Deus ele está preparando algo muito poderoso para fazer na sua vida. Eu estava meditando, né, em Lucas, na verdade João no capítulo 15, que diz assim no versículo 1: eu sou a videira e meu pai o agricultor, né? Então, em primeiro lugar, nós devemos entender que Deus é a nossa fonte. Olha só o que eu vou te falar aqui. Tem revelações poderosas que vão sair aqui, né? E nós vamos orar. Olha lá. Então, nós precisamos reconhecer que nós estamos conectados em Jesus, né? Nós precisamos reconhecer a Jesus como a nossa única fonte de vida espiritual, nossa única fonte em todas as áreas da nossa vida. Porque a nossa vida é espiritual, né? Então, preste atenção. Muitas vezes nós buscamos um sustento nas coisas passageiras, nós buscamos um sustento em coisas materiais, né? E isso vai vir para você, porque Deus sabe que você tem necessidade disso, né? A vida espiritual com a vida material, elas se comunicam. Muitas coisas, na verdade, elas se completam. Por exemplo, a salvação e a prosperidade não são coisas que, em muitos casos, elas são coisas que se excluem. Não, são coisas que se completam. O mesmo Deus que te salva é o mesmo Deus que cura, que liberta, que protege, que prospera, né? É o mesmo Deus que salva. Aonde tem uma base bíblica para isso? Na própria palavra salvação na Bíblia. Se você for ver a palavra salvação na Bíblia, você vai ver que o significado dessa palavra no original é cura, libertação, preservação, proteção, prosperidade e salvação. É a palavra sozo, né? Isso tem uma revelação para nós. Agora, o que eu quero falar com você é que existe poder em permanecer em Jesus ao longo do tempo. Deus estava falando comigo de pessoas que perdem grandes bênçãos, perdem grandes promessas, grandes vitórias, quando não permanecem em Jesus ao longo do tempo, né? E eu quero falar com você hoje sobre cultivar a sua comunhão diária com o Espírito Santo, né? Então, nós precisamos cultivar essa comunhão com o Espírito Santo. Não só de permanecer, né? Não só de permanecer com Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita no nosso corpo, nos nossos corpos mortais, né? Não só, estou falando com você, não só no sentido de ficar anos com Jesus, décadas com Jesus. Isso é uma consequência, né? Mas da nossa vida diária com Ele, da nossa vida diária com Ele. Então, a cada dia nós precisamos cultivar, né, a nossa vida com Jesus. Aqui no capítulo 15, ainda versículo 4, diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim, né? Aí o versículo 5 lá, o finalzinho diz: porque sem mim nada podeis fazer. Então, quando você prioriza o seu relacionamento com Jesus, vai vir sobre você uma autoridade. Vai vir sobre você uma autoridade. Sabe, eu quero declarar na sua vida que está vindo uma autoridade para você e no momento certo, Deus vai te levar a usar e a fluir nessa autoridade. Talvez você já deva estar usando essa autoridade hoje, com alguma situação dentro da sua casa, alguma situação na sua vida. E sempre quando Deus ainda não transforma algo exterior, então Ele está protegendo você ao mesmo tempo e também trabalhando dentro de você.
Deus sabe a hora certa, a hora exata de agir e de cumprir grandes coisas que Ele tem na sua vida, né? Então, quando você prioriza o seu relacionamento com Jesus, antes de tomar decisões, você coloca isso em oração. Então, você diariamente está andando com Ele. Então, é nesse momento que Ele guia a sua vida. Quando você está tendo uma vida com Jesus, Ele vai falar, não quero que você faça esse negócio. Ele vai falar, isso aqui é o que eu tenho para você. Ele vai direcionar você no que você deve fazer. Sabe, isso é algo sobrenatural. Eu fiz uma oração e entrei no mercado. Eu estava com uma oração diante de Deus, né? Eu fiz uma oração e entrei lá no mercado. Aí um senhor já de certa idade, né? Obviamente ele não sabia, porque eu fiz uma oração em pensamento, estava conversando com o Espírito Santo, e aí Deus usou aquele senhor que nem sabia para me contar uma história. E me contando uma história, eu percebi que era Deus falando comigo. Então, presta atenção. Quando você anda com Jesus, quando você permanece em Jesus, Ele vai guiar a sua vida. E o Espírito Santo, eu tenho falado para vocês, que é o nosso maior presente. Por quê? Porque quando nós carregamos a presença do Espírito Santo, em todas as áreas, exatamente todas as áreas, Deus vai direcionar e Deus vai abençoar você. Você está ouvindo isso? Presta atenção o que diz aqui no versículo 2 e vamos orar. O versículo 2 diz algo muito importante, que são tempos de poda para uma frutificação. Então, diz assim que todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Então, muitas vezes as dificuldades, muitas vezes as correções, elas vão fazer parte do nosso crescimento espiritual. Muitas vezes até uma perseguição, um mal entendido, porque às vezes também tem um tipo de pessoas que você pode estar certo o que for, eles vão tentar achar um erro em você. E sabe, nós precisamos expandir a nossa visão espiritual, que através disso, Deus também está podando, está trabalhando na nossa vida, né? Às vezes, se você está errado, você realmente está errado. Você tem que reconhecer que você está errado, que nós estamos errados algumas vezes, né? Mas nem sempre. Nós precisamos ter esse discernimento. Agora, se algo está sendo tirado da sua vida, ou se alguma promessa ainda não se cumpriu, então talvez seja o momento de você perguntar para Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar? Talvez seja a poda. Ele quer ver você frutificar de uma maneira tão poderosa, que Ele está permitindo algumas dificuldades, permitindo um tempo de espera. Para quê? Para que você seja podado, que você seja preparado para viver a frutificação, a promessa que Ele fez na sua vida. Então nós precisamos o quê? Nos submeter a um processo de transformação de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós resistimos ao trabalhar de Deus. Muitas vezes nós resistimos ao que Deus está fazendo na nossa vida. E aí perdemos, e aí nos atrasamos. Mas você não vai se atrasar, não. Eu declaro que está vindo frutos que permanecem na sua vida e através da sua vida. Deus vai liberar uma bênção tão grande na sua vida, que é uma bênção contínua, é uma bênção que vai permanecer na sua vida até, né, o seu último suspiro aqui nessa terra. Olha lá, João no capítulo 15, versículo 8, diz: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Então, muitas vezes, sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de uma autoavaliação. Nós precisamos de uma autoavaliação da nossa vida com Jesus. Porque muitas vezes, nós, nessa autoavaliação, nós vamos perceber, né? Nós vamos perceber o trabalhar de Deus na nossa vida e vamos perceber também que Deus, Ele tem algo tão grande na nossa vida que Ele vai precisar nos preparar, Ele vai precisar nos moldar de uma maneira muito poderosa, de uma maneira muito desafiadora para nós muitas vezes, né? Então, se você tem um pedido de oração, coloca aí: eu tenho o meu pedido de oração. Meu fundo musical parou aqui, mas nós vamos em frente em nome de Jesus, sabe? E então, essas duas coisas Deus estava me dando para falar com você. A primeira coisa é que
A nossa vida, ela deve ser conectada com Jesus, numa comunhão diária com Ele, né? A segunda coisa é que Deus quer nos usar para darmos frutos que permanecem. Então, às vezes vai vir a poda, às vezes vai vir situações que, se nós estamos conectados com Jesus, então Ele vai nos guiar. Nós precisamos estar sensíveis àquilo que Deus está fazendo na nossa vida, sabe? Aqui, uma outra coisa que eu quero falar com você e vamos orar, é sobre a rejeição, né? Então, as consequências de permanecer ou de não permanecer em Jesus. Jesus não vai obrigar você a permanecer com Ele, mas aqui em João, no capítulo 15, versículo 6, diz que se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Então, se nós nos distanciarmos de Jesus, isso pode trazer um desânimo, o pecado pode entrar e também uma vida sem propósito, uma vida sem significado, sem destino. Mas se você sente que a sua fé está fraca, se você sente que você está enfraquecendo, então é o momento de buscar a Jesus novamente com sinceridade. Sabe, eu quero orar com você agora. Eu sei que Deus vai vir com muito poder na sua vida. Eu sei que Deus vai cumprir muitas promessas que Ele fez na sua vida serão concluídas em nome de Jesus, sabe? E tem um versículo aqui que me chama muita atenção. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiseres e vos será feito. Você vê? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis tudo o que quiserdes e será feito. Isso é o quê? Isso é um lugar de autoridade que Deus tem para a nossa vida. Sabe? Se você ainda não colocou, coloca aí. Eu tenho meu pedido de oração. E nós vamos orar. Deus estava me dando aqui, Deus estava me dando uma palavra para alguém que está aqui. E talvez você passou tempos de rejeição. Tempos onde você tem enfrentado o risco de secar, o risco de perder a presença de Jesus na sua vida. E sabe, eu via como se fosse aqui pessoas, uma angústia, uma tristeza entrando. E essa tristeza ou angústia está vindo por causa de um sentimento de rejeição que está dentro de você. Mas hoje nós vamos orar. E Jesus está te chamando para vencer todo o desânimo e voltar a buscar Ele com sinceridade. Deus não vai deixar você nessa situação que você está. Não. Deus não vai deixar você nessa situação. Isso aqui não é esperança morta para ninguém. Isso aqui é uma palavra de Deus para a sua vida. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sabe? Às vezes nós estamos precisando permanecer em Jesus para a gente fluir numa maior autoridade. Permanecer em Jesus vai trazer uma limpeza. Permanecer em Jesus vai trazer uma estrutura espiritual. Permanecer em Jesus muda a nossa vida. Quando nós permanecemos com Jesus e em Jesus ao longo do tempo, isso gera um tremendo poder na sua vida. Isso gera uma tremenda autoridade na sua vida. Você está ouvindo isso? Eu quero declarar na sua vida que o nome de Jesus vai ser glorificado através de você. O nome de Jesus vai ser glorificado através da sua ousadia. Talvez esse é o momento de você se levantar e começar a profetizar. Talvez esse seja o momento que Deus está esperando. Que, o mundo espiritual, o céu, a terra e até debaixo da terra, sabe? Estão observando para ver qual vai ser o seu posicionamento, qual vai ser o meu posicionamento diante das dificuldades que enfrentamos. Permanecer em Jesus e as palavras dele permanecerem em você. Isso significa, você está andando na palavra. Você está andando com Jesus e andando na palavra. E aí o que vai acontecer? Se você está com Jesus, está na palavra. Então, vai vir a autoridade. Qual é essa autoridade? O que pedir vai acontecer. O que falar vai ser inspirações divinas.
Elias disse segundo a sua palavra e não choveu. E a Bíblia fala que ele orou insistentemente mais uma vez e voltou a chover. Sabe? Eu creio que é esse tipo de poder, o mesmo poder que estava sobre a vida de Elias, que está disponível para muitos de nós. Só que nós precisamos permanecer. Nós precisamos permanecer em Jesus e as palavras dele permanecerem na nossa boca. Sabe, eu vou falar aqui. Você tem que falar com o monte e o monte tem que se movimentar. Ó, se pedires alguma coisa, sem duvidar, mas falar isso crendo, aquilo que você falou vai acontecer. Sabe, nós precisamos confiar mais naquilo que nós falamos, naquilo que nós oramos. Sabe, eu já cancelo toda palavra maldita dita por você ou dita por alguém a seu respeito. Cancelo todo tipo de oração contrária, se houver algum mal. Eu declaro cancelado em nome de Jesus. E Deus está fazendo um convite para você agora. O convite é de permanecer em Jesus ao longo do tempo. De permanecer em Jesus ao longo do tempo e as palavras dele permanecerem na sua boca. Olha só. A Bíblia diz assim que todo lugar que colocar o vosso pé será vosso. Se você pisar em algum lugar com fé, e se aquilo é a vontade de Deus para a sua vida, se aquilo não é um pecado, não é contra a Bíblia, então você pode possuir. Deus está dando uma ferramenta espiritual, ferramenta de fé aqui para alguém. Né? Você também não pode querer o que não é seu. Né? Mas talvez Deus fez algumas promessas grandes para você. E talvez o que esteja faltando é permanecer em Jesus, as palavras dele em você, e aí agir com ousadia, com autoridade. As coisas de Deus muitas vezes são loucura. E o homem carnal não entende as coisas do Espírito de Deus. Se nós quisermos entender as coisas de Deus com a nossa própria mente, nós não vamos entender. Sabe? Mas a partir do momento que nós confiamos em Jesus e andamos na palavra, vem uma autoridade sobre a nossa vida. Sabe, quando nós oramos, Deus ele movimenta céus e terra para pelejar por nós e para nos dar vitória. Você está ouvindo isso? Sabe, Deus tem uma história escrita para você. Deus tem uma história escrita para cada um de nós e muitas vezes não estamos vivendo na totalidade. Mas esse é o tempo de nós avançarmos um pouco mais e entrarmos no plano de Deus para a nossa história. Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer te usar, Deus quer dar todo o suprimento dentro do propósito dele para a sua vida, Deus quer te fazer prosperar. Você está ouvindo isso? Agora, muitas vezes, pelas distrações da vida, pelas circunstâncias, pelas coisas que acontecem, nós nos afastamos dele, mas Deus está dando uma nova oportunidade hoje aqui. E Deus está falando, tem um tremendo poder que vai ser liberado na sua vida. Deus está falando com você, é o tempo de uma reconexão com o Espírito Santo. É o tempo de você voltar a buscar como você buscava antes, sabe? Deus está despertando um fogo na sua vida. Você que perdeu a paixão por Jesus, Ele está falando, tem um poder em permanecer na minha presença. Sabe, está vindo uma unção de poder, de autoridade, de ousadia. Deus está levantando homens e mulheres aqui que vão investir tempo na presença de Jesus, que vão investir tempo na palavra, e vão confiar, e vão falar com as situações e vão ver situações mudarem. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 15, já não vos chamamos de servos, mas tenho-vos chamado amigos. Lá no versículo 11, um pouco antes diz, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, a verdadeira alegria, ela não vem nem das coisas boas ou da situação favorável que acontece. Não, a verdadeira alegria vem de uma vida conectada com Jesus. Vem de uma vida conectada em Jesus. Você está vendo? Então, nós precisamos confiar que não é a situação favorável que nos traz alegria, nem o desfavorável. Quem nos traz alegria é a presença de Jesus. Porque Ele tem sustentado a cada um de nós que permanecemos nele.
Você está ouvindo isso? Eu quero orar com você agora. Tem orações aqui que serão respondidas, sabe? É um tempo de orações respondidas. É um tempo de chamado. Deus está te chamando para andar bem perto, porque Deus vai fazer coisas poderosas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe? O nome de Jesus vai ser glorificado através de muita gente que está aqui. E Deus vai fazer coisas poderosas em nome de Jesus. Sabe, eu vou falar aqui, versículo 9 em diante, diz assim: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o perdão é algo crucial dentro do plano de Deus para a nossa vida. Então, o perdão também vai nos levar, né? Esse coração de compaixão, de perdão, ele vai nos levar a ajudar alguém sem esperar nada em troca. Quando você ajuda alguém, você está esperando a reciprocidade? Você está esperando algo em troca? Né? Ou você realmente está fazendo aquilo porque é o resultado do amor de Deus através da sua vida? Podem achar de você o que quiser, mas você precisa continuar, né, agindo em amor. E nem sempre amor é o que as pessoas idealizaram na cabeça delas. Né? Amor é você representar Jesus para as pessoas, mas ao mesmo tempo não se perder de quem você é em Jesus. Porque existem muitas estratégias do inimigo, que lançam contra nós. Aí se você perder a sua identidade, se você perder os direcionamentos que Deus te deu, sabe? Muitas vezes nós vamos precisar ser intransigentes. Muitas vezes nós não vamos poder negociar aquilo que Deus falou para nós fazermos. Muitas vezes você está falando uma coisa que Deus te inspirou, comigo já aconteceu algumas vezes. Você está falando alguma coisa que Deus te inspirou, mas não é nada pessoal. Né? Então, o que é? Nós devemos ter um coração de perdão e ao mesmo tempo servir sem esperar nada em troca. Se você fizer isso, depois você vai me contar. Deus recompensa. Deus recompensa. Escreve assim, ó. Deus recompensa. Eu vejo uma recompensa chegando para muita gente aqui que está servindo com esse coração. Você não está servindo querendo algo em troca. Mas Deus está falando, eu gostei. Deus está falando, vai ter uma recompensa para você. Porque esse é um princípio. Muitas vezes você está semeando. Você está semeando coisas boas. E a coisa boa ou ruim está nos olhos de quem vê. Não é isso? E sabe? É Deus que está te vendo. E Deus vai trazer uma recompensa para pessoas que estão aqui. Existe um poder em permanecer em Jesus. Em primeiro lugar, quando vocês permanecem em Jesus, cultiva um relacionamento com Ele. Sabe o que vai acontecer? Ele vai trazer respostas diariamente, as respostas que você precisa. Sabe? Eu não sei porque a gente encontra tanta dificuldade nisso, porque eu estou numa fase que eu oro muito em pensamento, e aí no dia a dia Deus começa a usar crianças, começa a usar senhor de idade. O senhor de idade não chegou em mim falando, tem uma palavra de Deus para você, não. Ele só me veio contando uma história. E quando você que chegou até o final, eu vou falar. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor é um Deus de prosperidade, mas se o Senhor quiser que eu pare de falar de prosperidade, então me dê um sinal. Na verdade eu queria ouvir de Deus, porque eu nunca precisei de falar disso. Aí o que aconteceu? Eu entrei no mercado. Eu citei para alguns de vocês aqui. Aí um senhorzinho veio me contar. Ele falou que havia um menino, e o menino estava em uma casa. História verídica desses dias. E esse menino falou, mãe, eu preciso ir no supermercado. Ele falou, lá tem um homem de joelhos orando. E aquele homem precisa de uma resposta de Deus. Não era eu, era um senhor lá. Aí o que aconteceu? Esse homem chegou para trabalhar, e ele gosta de trabalhar abastecendo as coisas de joelhos.
quer dizer, humilhado diante de Jesus, reconhecendo que depende de Jesus. Ele estava lá, ô Senhor, muda a minha história. Ele pagava um aluguel muito alto, o carro quebrado, né? E a situação bem apertada também financeiramente. E ele me contando a história. Eu tinha acabado de fazer uma oração. Eu vinha fazendo uma oração uns 2, 3 dias. Aí ele falou assim, sabe? Esse menino entrou e falou que Deus tinha mandado a mãe dele levar ele no mercado. Tinha um homem de joelhos. E ele falou assim, Deus me trouxe aqui para falar para o senhor que nos próximos dias Deus vai mudar a sua história. E sabe, naqueles mesmos dias ele recebeu um telefonema e recebeu um valor de herança, né? Um valor de herança que ele esperava receber. Na verdade, antes ainda da herança, o próprio patrão dele falou assim, eu vou dispensar você. E você sabe que tem lugares que é difícil dispensar, né? Para resumir a história, ele comprou a sua própria casa, né? Ele reformou o carro, ele consertou o carro dele, que não estava funcionando, né? E Deus mudou muitas coisas e tem sido especial. Sabe, eu contei esses testemunhos aqui, começou a vir tantos testemunhos, alguns testemunhos, sabe? E tem pessoas também que nem sabiam que tinha algo para receber e aquilo veio para elas. Por quê? Porque quando nós estamos diante de Deus, Ele cuida de nós. Isso é a teologia do cuidado de Deus. Isso se chama cuidado de Deus. Sabe, Deus vai honrar a sua fé. Eu não sei que você está... Tem pessoas aqui que talvez você está aspirando coisas grandes, sabe? Se Deus está te inspirando para isso, Deus vai fazer uma coisa grande na sua vida. A questão não é se é grande ou pequena, a questão é, Deus tem parte, Deus tem direcionado esse projeto, Deus tem despertado a sua... Isso tem ligação com o propósito de Deus, com o plano de Deus, Deus vai realizar coisa grande na sua vida, em nome de Jesus. Gente, que poderoso, que especial. Eu creio que Deus está acrescentando a fé de muitos de nós que estamos aqui. E eu creio que esse é o tempo de permanecer em Jesus. Em primeiro lugar, quando nós permanecemos em Jesus diariamente, haverá resposta, haverá o sustento, haverá a força que você precisa. Em segundo lugar, muitas vezes Deus vai nos podar. Muitas vezes Deus vai permitir alguma dificuldade, alguma correção que vão fazer parte do nosso crescimento espiritual. Outra coisa que nós falamos aqui é que os frutos que Deus coloca na nossa vida glorificam o nome de Jesus, e esses frutos também, são frutos que permanecem. Você permanece em Jesus e Ele vai liberar para você frutos que permanecem. Eu declaro que você vai crescer, que você vai prosperar aqui nessa terra e também tem recompensa na eternidade. Tem recompensa aqui e recompensa na eternidade. Uma coisa não exclui a outra. Tem ensinos da Bíblia que eles não são contraditórios. Eles se complementam. Você está ouvindo isso? Quando a Bíblia fala de salvação, quando a Bíblia fala de prosperidade, não são coisas opostas. Não. Eu já falei aqui, Jesus é nossa fonte. Nossa fonte não é o dinheiro. A nossa segurança não são bens materiais, mas Jesus é a nossa fonte. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Ah, mas para tal pessoa não aconteceu, era um santo homem de Deus. Não aconteceu. Você não sabe qual foi a história dele. Talvez Deus deu direcionamento, ele não seguiu. Ou talvez Deus tinha outra coisa com ele, né? Que você precisa saber o que Deus tem na sua vida. Sabe, às vezes a gente quer ficar olhando o que aconteceu ou não aconteceu na vida do outro. E Deus é um Deus que não nos vê como número, nos vê como individual. Você está vendo? Se não aconteceu para alguém, você não sabe o que aconteceu com aquela pessoa, você tem que ver o que Deus tem na sua vida. Veja o que Deus tem na sua vida. Às vezes era o santo homem de Deus, a santa mulher de Deus, né? Mas, por exemplo, não seguiu algum direcionamento de Deus, ou não buscou entendimento nessa área, e aí perdeu, né? Perdeu de viver algumas coisas que Deus tinha reservado. Então, existe um poder de permanecer em Jesus. Ele vai liberar frutos que permanecem, bênçãos que permanecem, orações serão respondidas, sabe? Mas também existe uma consequência de não permanecer em Jesus. Quem não permanece nele
é lançado fora. Quem não permanece nele se entrega ao desânimo, ao pecado e uma vida sem propósito. Sabe? Mas eu creio que o que você quer é a presença de Jesus. E na presença de Jesus tem a verdadeira alegria. A verdadeira alegria não vem das circunstâncias favoráveis. A verdadeira alegria não vem de muitos bens. Isso é tudo bom e Deus tem isso para você, tá? Salvação e prosperidade não são coisas antagônicas, elas se completam. São verdades que se completam, né? Mas sabe, a nossa verdadeira alegria, ela não vem de bens materiais, né? A nossa verdadeira alegria não vem de situações em que você está no alto da montanha. Não, nossa verdadeira alegria vem de Jesus. Mas isso também não quer dizer que Deus não queira te abençoar nessas áreas. Pelo amor de Deus, gente. Esse bloqueio de prosperidade, expulsa esse demônio da sua vida, esse demônio escondido, trazendo entendimento errado. Então presta atenção no que eu estou te falando. Ai, mas eu só quero a minha salvação. Não entendeu? Salvação e prosperidade não são coisas opostas. Não, são coisas que se completam. Ah, mas só vou te dar uma tarefa de casa. Pesquisa aí, sozo. A palavra sozo, que é a palavra salvação. Se você tem uma Bíblia no original, a palavra sozo, ela significa cura, libertação, salvação, preservação, prosperidade. E você vai ver algumas outras palavras. É a mesma palavra. Por quê? Jesus veio para nos livrar de tudo aquilo que nos atingiu, de tudo aquilo que o pecado veio tirar de nós, ele veio restaurar. Nessa terra já começa esse plano de restauração de Deus na nossa vida. No céu não vai ter enfermidades, então a cura é para agora. Por isso que começa com cura. No céu não vai ter ninguém batalhando com problemas de alma, problema emocional, por isso que é libertação. Não vai ter ninguém possesso no céu. E nem opresso, né? Então, essas coisas Deus conquistou como direito nosso aqui para essa terra e para esse mundo. Então, cura, libertação, preservação, proteção. Você não vai precisar ser protegido no céu. No céu você já é protegido. Você precisa dessas coisas na terra. Sabe? E tem gente que quer soar tão crente, e está falando coisas que não são opostas, são coisas que se complementam. Ai, mas minha salvação. Pois é, você está andando com o Espírito Santo hoje? Então, o Espírito Santo está te guiando em salvação. Ele é a garantia da nossa herança no amado. O Espírito Santo é a nossa garantia da salvação. Por isso que eu estou falando com você. O poder de permanecer em Jesus ao longo do tempo. Eu já falei com vocês aqui há um tempo atrás. Mas permaneça em Jesus e você está cuidado, você está guardado. Dentro do plano de Deus para a sua vida. O que você precisar, Ele vai cuidar de você. Às vezes você está precisando também de uma poda, de uma correção, ou até de passar por uma dificuldade. Tem crente que parece que só vê esse lado. O sangue de Jesus tem poder. Vida de crente tem dificuldade? Tem. Mas também tem tempos de refrigério. E sabe, o desafio vai aumentando, mas a graça de Deus na sua vida vai aumentar ainda mais. Você está ouvindo? Nós somos chamados para andar pela fé. Pelo amor de Deus. Levanta aí, olha para os altos dos montes, que é de lá que vem o socorro. Deus está vindo com o socorro, com essa palavra na sua vida. E Deus está falando, é um tempo de permanecer em Jesus, porque tem resposta chegando, tem cumprimento de promessa, tem frutificação, tem poda, tem. Mas depois da poda, você se submete ao processo, Deus vai trazer fruto que permanece. Deus vai dar uma bênção para você. Eu vi um pastor falando uma vez e gostei. Ele falou, o que Deus vai fazer na sua vida não é uma bênção efeito sanfona, que vai e que volta. Não, Deus vai te dar uma bênção permanente, uma bênção que vai permanecer na sua vida por muito tempo e vai te abençoar. Eu vou profetizar. Deus está vindo com frutos que permanecem. Através da sua vida, pessoas serão atingidas por Jesus. Através da sua vida também, o reino de Deus vai crescer, sabe? Através dos dons do Espírito. Através do seu tempo, você vai amar as pessoas. Deus vai te guiar e Deus vai te capacitar para você amar as pessoas, colocando os limites, mas cheio de compaixão,
falando a verdade em amor, Deus me deu lá em 2014 ou 2015, por ali. Deus falou comigo, o que falta para muitos de nós crentes é a verdade e amor. Você está ouvindo aí? Anos atrás, quase 10 anos, mais de 10 anos atrás. Então presta atenção. Deus te trouxe aqui para falar com você. Eu gosto de seguir uma linha aqui, mas muitas vezes eu falo alguma coisa, era a resposta que alguém estava precisando. Chorabatacadarabassu. Eu vi o Senhor dizendo que tem alguém aqui que está muito desanimado. Você estava até sem forças para entrar na live, mas Deus te trouxe aqui para falar. Ele está renovando as suas forças agora. Todo o peso está saindo da sua vida. Deus está trazendo um novo ânimo, Deus está trazendo uma força, Deus está descendo do trono para defender alguns aqui. Isso aqui é coisa séria, são coisas aí pesadas, coisas impossíveis, até coisas perigosas. Deus está te protegendo, Deus está protegendo a sua vida, protegendo a sua casa, em nome de Jesus. Se você tem um pedido de oração, coloca aqui e vamos orar agora. Pai, no nome de Jesus, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que liberta, o Senhor é aquele que protege, o Senhor é aquele que transforma, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é um Deus que faz em nós, o Senhor é um Deus que nos poda para que nós venhamos dar mais frutos ainda, mas o Senhor também é um Deus que libera frutos que permanecem. Pai, obrigado, porque o Senhor tem sido tão bom, o Senhor tem sido tão misericordioso, e o Senhor não tem nos deixado faltar a sua graça, o seu poder, a sua unção, as suas muitas misericórdias. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial sobre cada pedido de oração aqui. Os enfermos eu declaro curados. Pai, eu peço que o Senhor venha entrar agora nas famílias, nas casas, nas situações. Entra agora com o seu poder, com a sua presença sobre a vida de cada um que está aqui. Pai, eu sei que o Senhor está nos chamando para permanecer em Ti, Jesus. Pai, eu peço que o Senhor tenha misericórdia agora dos nossos muitos pecados. Eu oro, Pai, representando a cada um que está aqui. Nós nos arrependemos. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, por más palavras, pensamentos e ações, e pedimos que o Senhor venha com a justificação sobre nós. Estamos todos aqui orando juntos e pedindo do seu favor e confiando que o Senhor é um Deus que cuida, que o Senhor é um Deus que transforma, que o Senhor é um Deus que faz os milagres. Eu peço que o Senhor libere agora coisas que o inimigo está tentando trancar. Eu dou uma ordem, seja destrancado, seja aberto agora. Eu peço que o Senhor venha destruir agora todo o cadeado, toda a cadeia, todo o cadeado, seja explodido agora no mundo espiritual, e que haja liberações aqui nessa terra, aqui nesse mundo, aqui e agora. Aqui e agora. Eu dou uma ordem, Satanás, pega a sua bagagem e bate em retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que você vai descobrir que tem coisas aí que destravaram na sua vida. Tem coisas aí que estavam trancadas, que estavam paralisadas. E Deus está dizendo, eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Sabe? Tem pessoas aqui que Deus está falando, eu te conheço. Eu conheço a sua história. Eu conheço o que você está passando. E hoje mesmo, Ele mesmo está indo adiante de você para endireitar os caminhos tortuosos. Você está ouvindo isso? Sabe? Eu dou uma ordem aí. Eu dou uma ordem que todo mal permaneça longe de você e da sua casa. Pai, eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha com a sua presença, com a sua proteção, que o Senhor mantenha todo o mal para bem longe dessa casa, para bem longe dessa família, para bem longe dessa vida, em nome de Jesus. Pai, segundo o seu amor, o Senhor tem feito todas essas maravilhas. Segundo a tua grande bondade, a tua grande graça, o Senhor tem feito todas essas maravilhas e nós te agradecemos em nome de Jesus. Gente, eu vou declarar o Salmo 91 aqui. E nós vamos agradecer. Deus está operando em cada pedido de oração. Eu vi a
filhos voltando para casa, eu via pais e filhos reconciliando, eu via gerações se reconciliando e Deus quebrando maldição. Você está ouvindo isso? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com os teus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, eu protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Deus está liberando chaves aqui para pessoas, chaves de casa, chave de carro. Pega o que é seu. Você está ouvindo aí? Ó, recebe a chave. Olha aí, estende a mão aí para receber. Deus está pondo uma chave na mão de alguém aqui. É mais de uma chave. Eu via chaves sendo liberadas. Eu via pelo menos 11 chaves aqui sendo liberadas. Eu via 11 chaves aqui. Ó, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Para alguns aqui Deus está liberando uma proteção especial, porque eu via Deus livrando de perigos mortais, de enfermidades e também de homens violentos. Ok. Para outros aqui, Deus está realmente liberando chave de casa, chave de carro, porque tem gente que entrou aqui com esse propósito de saber se isso é de Deus. Então presta atenção, tem uma chave aí na sua mão e você está recebendo a palavra. Mesmo sem entender, não deixa Satanás roubar a palavra, porque Deus vai surpreender você, é algo que você não pode fazer. Porque tem gente aqui que quer resolver, mas não consegue. Quer resolver, mas não pode. Quer resolver, mas não tem condição. O céu tem condição. Você não vive de acordo com... Nós temos que parar de viver de acordo com o sistema desse mundo, com o jeito desse mundo. Nós precisamos viver na realidade do reino dos céus aqui na terra. Que o Senhor nos ajude. No reino dos céus, você declara, você entra em ação, guiado pelo Espírito, e as coisas mudam. Sabe? Tem uma autoridade na sua boca, na sua voz, e o que você falar vai acontecer e vai mudar as circunstâncias em nome de Jesus. Você está ouvindo? Ó, seja profeta de Deus e para de ser profeta do diabo. Profetiza coisa boa na sua vida, na sua casa. E mais poderoso que isso é o quê? É profetizar o que Deus está te inspirando. Eu declaro que estão vindo inspirações, revelações, para você profetizar conforme a ordem que Deus vai te dar. Ezequiel diz: profetizei conforme a ordem recebida. Ó, e Deus levantou um grande exército, de onde não tinha mais esperança, uma grande coisa, um grande exército se levantou. Aonde você está sem esperança, uma grande coisa Deus vai fazer. Tem uma profecia vindo na sua boca. Olha aí, tem uma profecia vindo na sua boca. Tem uma palavra sendo liberada na sua boca. Abre a sua boca e profetiza. Deus vai liberar uma palavra na sua boca. Você vai abrir a sua boca e coisas poderosas vão acontecer. Ó, Isaías 44:3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu vi ali número 44, aí eu falei Isaías 44. Aí veio exatamente essa escritura que Deus tem me dado ao longo dessas semanas, dessas últimas semanas. Você está ouvindo isso? Então, Deus está aqui, Deus está confirmando.
Deus está liberando águas para te limpar por dentro, para livrar dos traumas, livrar de coisas da vida que te afetaram. As águas que saram tá na sua vida, e essas águas são o Espírito Santo agindo dentro de você. O que são essas águas? O Espírito Santo dentro de você. Olha como ele te toca, do alto da cabeça até a planta dos pés. Recebe o toque, o agir do Espírito Santo na sua vida em nome de Jesus. Gente, que poderoso, que especial. Estamos sempre aqui. Deus está agindo aí na sua vida. Deus sabe a sua necessidade e está agindo com muita velocidade, com muita pressa. Olha lá. Estamos sempre aqui, 11 da noite, 5h30 da manhã e 6 da tarde. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Você pode ofertar se Deus falar com você, ou se você decidir também, você pode fazer isso, que eu creio que você vai viver aí algo de Deus na sua vida. Até o nosso próximo encontro. Até lá.